1381. A Inglaterra fervilhava em revolta. Não eram nobres em busca de poder, nem reis em disputa por terras. Eram homens e mulheres comuns, camponeses esmagados sob o peso implacável de um sistema cruel. O sistema feudal, por séculos, seus ancestrais curvaram-se perante senhores feudais, entregando a maior parte do fruto de seu trabalho em troca de proteção, uma ilusão amarga. Agora, a paciência chegara ao fim. Os impostos, o dízimo à igreja, a corvéia nos campos do Senhor, as banalidades, taxas sobre tudo, até mesmo sobre a água do moinho, uma teia sufocante de obrigações que deixava apenas a miséria. Eles se revoltaram contra o dízimo sangrento. O tributo que drenava suas vidas roubava a esperança de seus filhos e os condenava a uma existência de servidão perpétua. Essa foi a rebelião camponesa, um levante brutal e desesperado, muitas vezes esquecido nos livros de história, mas que ecoa através dos séculos como um grito de liberdade. Uma história de sangue, suor e lágrimas, onde a ousadia de um povo desafiou um império. Para entender a fúria que incendiou a Inglaterra, precisamos voltar no tempo, mergulhar nas profundezas do sistema feudal e desvendar a teia de poder que aprisionava os camponeses. Conheceremos os senhores e os servos, os bispos e os reis, e os impostos, os impostos que mudaram o curso da história. Prepare-se para testemunhar o nascimento de uma revolução forjada no fogo da opressão e temperada com a sede de justiça. Uma revolução que abalou as fundações da Idade Média e cujo legado ainda ressoa em nossos dias. Para compreender a revolta camponesa de 1381, devemos olhar para a sociedade feudal que moldou a vida de milhares de pessoas. Uma estrutura social rígida, onde poucos governavam e muitos serviam. No topo dessa hierarquia estavam os nobres, senhores feudais, que controlavam vastas extensões de terra. Eles detinham o poder e a riqueza, concedendo parcelas de suas propriedades a vassalos em troca de lealdade e serviços. Cada senhor, um rei em seu próprio domínio. Os camponeses, conhecidos como servos, eram a base da pirâmide, presos à terra que cultivavam, quase como se fossem propriedade de seus senhores. A cada colheita, uma parte significativa de sua renda ia para os bolsos dos nobres, enquanto eles mesmos mal tinham o suficiente para sobreviver. E não apenas os senhores se beneficiavam, a igreja também tinha sua parte. O dízimo, que era um imposto cobrado pela própria fé, drenava ainda mais os parcos recursos dos camponeses. Uma porcentagem sacrificada a cada colheita, uma obrigação que parecia mais um fardo do que uma expressão de devoção. Os camponeses viviam em comunidades unidas pelo sofrimento, mas fragmentadas pela opressão. Eles suportavam não apenas a pressão dos senhores, mas também a incerteza das colheitas, as doenças e as inundações. Cada ano trazia uma nova batalha pela sobrevivência. Mas, mesmo na escuridão, havia um brilho de esperança. Sussurros de descontentamento percorriam os campos, e a ideia de revolta começava a tomar forma na mente de muitos. A opressão havia se tornado insuportável. O desejo de liberdade começava a arder em seus corações. A história de Thomas não é única. Ele é um reflexo da luta de muitos, um símbolo de um povo que não aceitaria mais viver sob a sombra da injustiça. A chama da mudança estava prestes a ser acesa, mas, com a esperança, vinha também um preço. Impostos exorbitantes, o dízimo, a corveia, as banalidades, continuavam a ferir a vida dos camponeses como espadas invisíveis. Sem um alívio à vista, a situação tornou-se insustentável. Nos próximos momentos, veremos como esse clima de opressão e frustração culminou na revolta camponesa de 1381. Assim,
A marcha em direção à mudança se tornou inevitável. A luta pela liberdade e por uma vida digna estava prestes a começar. A vida dos camponeses, embora simples, era lançada em um ciclo interminável de obrigação e opressão pelas mãos dos impostos. Este era o problema central que moldava suas existências, um fardo que se tornara impossível de carregar. O dízimo, um tributo de 1/10 da produção, parecia insignificante para os nobres, mas insuportável para aqueles que mal tinham o suficiente para se alimentar. Para cada espiga de trigo colhida, uma parte era arrancada e levada, sem piedade. Além disso, havia a corveia, dias de trabalho forçado nos campos do Senhor, sem remuneração. Seus poucos momentos de liberdade eram tomados, convertendo-os em serventia para os ricos. Aquela era uma forma de servidão disfarçada. E não se esqueçamos das banalidades. Taxas sobre tudo o que os camponeses tocavam, da venda de produtos a cada passo que davam. Cada compra, cada troca, envolvia uma punição disfarçada de obrigação. Essas taxas se somavam, criando um verdadeiro voraz consumo na vida dos camponeses. Essa combinação cruel de impostos e obrigações não apenas drenava suas posses, mas também minava suas esperanças. Com cada colheita, eles se perguntavam se haveria algo a ser celebrado ou apenas mais um ciclo de miséria. Um velho camponês, sua voz embargada pela dor do tempo, diz: "Estamos vivendo como sombras, apenas servindo aos nossos senhores. É hora de sermos ouvidos. É hora de nos levantarmos." Essas palavras se tornaram um chamado, uma semente brotando enraizada no descontentamento. As conversas secretas começaram a transcender os muros da opressão, cimentando a ideia de que a revolta era não apenas desejável, mas necessária. À medida que esses pensamentos revoltosos ecoavam através dos campos, tornava-se evidente que a insatisfação gerava um movimento coletivo. A opressão se tornava intolerável. A esperança renascia, como um raio de sol após a tempestade. Nos próximos momentos, seremos testemunhas de como essa insatisfação fervente resultou em ações concretas. A história da rebelião camponesa de 1381 está apenas começando, e a coragem desses homens e mulheres se tornará a centelha que acenderá um fogo contra a opressão. A revolta não surgiu do nada. Foi o resultado de anos de sofrimento, de humilhação, de uma lenta e dolorosa erosão da dignidade humana. E, à medida que a opressão se intensificava, a revolta se tornou inevitável. A fome se espalhava pelos campos. A seca, as inundações, as pragas dizimavam as colheitas. Os preços dos alimentos subiam, tornando a sobrevivência uma luta diária. Cada dia era uma batalha contra a fome, contra a morte. E então, a organização. Em segredo, nas sombras, em cada vilarejo, surgiam encontros secretos. Homens e mulheres, cansados de serem oprimidos, reuniam-se para discutir, planejar e sonhar. A revolta, até então um murmúrio, ganhava força. A liderança emergiu das próprias fileiras. Homens e mulheres corajosos, dispostos a arriscar tudo em nome da liberdade. Entre eles, um nome se destacava: Wat Tyler. Wat Tyler, um homem do povo, com uma voz forte e um coração valente. Ele se tornou o símbolo da rebelião, o farol que guiava os camponeses na escuridão. Ele era a personificação da esperança. Com palavras inspiradoras, Tyler galvanizava as massas. Ele falava de igualdade, de justiça, de um mundo onde os camponeses não seriam mais escravos da opressão. Suas palavras eram como fogo, incendiando os corações e as mentes. A revolta se espalhava como um incêndio florestal. Camponeses de todos os cantos da Inglaterra uniam-se à causa. Eles marchavam, gritavam e exigiam o fim da opressão. A revolução havia começado.
A notícia da revolta chegou aos ouvidos dos nobres e do rei. Eles viram a ameaça que ela representava, o perigo de perder o controle, a própria base do seu poder. A reação foi imediata. Repressão. A brutalidade começou a ser implementada. Os líderes da revolta foram perseguidos, presos e mortos. A violência se espalhava, criando medo e desespero. Mas a revolta, uma vez iniciada, não podia ser contida. A luta pela liberdade havia se tornado um movimento imparável. Nos próximos momentos, testemunharemos o encontro decisivo, o confronto entre os revoltosos e o rei, o momento em que a história foi decidida. O preço da liberdade estava prestes a ser medido em sangue. O clímax da revolta camponesa se aproximava rapidamente. Os camponeses, liderados por Wat Tyler, marchavam em direção a Londres, determinados a confrontar o rei e exigir mudanças. Chegando a Londres, a multidão estava repleta de fervor e esperança. Era uma reunião de muitos corações pulsando como um só, lutando por um ideal, buscando justiça e dignidade. A batalha estava se formando, mas não era apenas física. Era uma batalha de ideais, de liberdade contra a opressão. Os camponeses estavam prontos para ir até o fim. Do outro lado, o jovem rei Ricardo II, embora tivesse apenas 14 anos, já carregava o peso das expectativas e os medos de um governante. Ele via a ameaça crescente que aqueles camponeses representavam não apenas para seu reinado, mas para a própria ordem da sociedade. Com uma pressão crescente, os nobres aconselharam Ricardo a se preparar para a guerra. O medo do movimento popular os impulsionava a agir. Eles viam a revolta como um insulto, uma usurpação da divina ordem. Enfrentando a fúria dos nobres, Wat Tyler decidiu que era hora de uma conversa. Uma audiência com o rei seria seu próximo passo. Era uma oportunidade para mostrar que eles eram mais do que meras sombras e servos. Eles eram seres humanos com demandas legítimas. Esse encontro não foi pacífico. Uma sala cheia de deboche e medo. Ricardo, cercado por conselheiros arrogantes, enfrentava um líder carismático, que exigia mudanças. Wat Tyler se levantou, sua voz alta e clara. Tyler declarou: "Não somos seus escravos, somos homens. Exigimos o direito de viver em liberdade e dignidade." Suas palavras reverberaram pelas paredes, evocando gritos silenciosos de aprovação entre os camponeses. O momento era decisivo. No entanto, um clima de traição permeava o ar. Os conselheiros de Ricardo, sedentos por manter o poder, buscavam a diminuição da revolta em vez da resolução do conflito. Um gesto simples, e a tensão explode em violência. Um grito de alerta é dado. Um golpe é desferido. Wat Tyler é ferido mortalmente. No momento em que o líder da revolta cai, um silêncio ensurdecedor paira sobre a sala. A traição cortou como uma lâmina. O ímpeto da revolta se esvaziou. A esperança foi imediatamente substituída pela brutalidade do ato. A luta por justiça e dignidade perdeu seu líder no momento mais crítico. O ponto crítico da revolta camponesa não foi o que todos esperavam. O assassinato de Wat Tyler não apenas quebrou os ânimos, mas também deixou uma ferida que reverberaria por gerações. A esperança agora se tornava uma tempestade de desespero e fúria. Nos próximos momentos, a brutalidade da repressão se tornaria ainda mais palpável. Os camponeses, agora sem líder, se preparariam para o que parecia ser uma luta sem esperança, uma batalha pela sobrevivência contra um poder implacável. Com a morte de Wat Tyler, a revolta cambaleou, mas não sucumbiu. A fúria dos camponeses, agora órfãos de liderança, transformou-se em uma ira feroz. A batalha final estava prestes a começar. A luta por liberdade, agora sem seu principal condutor, estava longe de terminar.
Em meio ao caos, a notícia do assassinato de Tyler espalhou-se como fogo, inflamando a raiva dos camponeses. A traição e a brutalidade da corte real só serviram para fortalecer sua determinação. A luta não era mais por negociação, mas pela sobrevivência, pela honra de Tyler, pela memória daqueles que tombaram. Sem um líder claro, a batalha assumiu uma forma caótica e selvagem. Camponeses e soldados se enfrentaram com fúria, cada um lutando por suas crenças e ideais. As armas se chocavam, os gritos ecoavam pelo campo. A batalha se tornou uma dança frenética de morte. A infantaria do rei, mais bem armada e treinada, avançava com força. Os camponeses, armados com foices, martelos e lanças improvisadas, lutavam com a coragem de quem não tem mais nada a perder. A luta era desigual, mas sua determinação era inabalável. A violência explodiu em cada esquina, em cada rua. Os camponeses lutavam bravamente, mas a maré virou-se contra eles. Os exércitos do rei, implacáveis em sua missão, demonstraram uma ferocidade que deixaria marcas profundas na história. O exército do rei avançava com uma força avassaladora. A cada investida, os camponeses eram forçados a recuar. A esperança, que outrora os guiara, agora parecia um eco distante. O conflito se espalhava pelos campos, nas vilas e nas cidades, deixando um rastro de sangue e destruição por onde passava. A batalha se tornou uma dança macabra. A morte, a aventura única vencedora no final. Aos poucos, a resistência camponesa começou a ceder. Sem um líder, sem uma estratégia unificada, eles foram subjugados pela força do rei. A vitória, que um dia pareceu tão próxima, esvaía-se como fumaça. A derrota foi inevitável. No campo de batalha, a esperança se transformou em luto. A violência deixou sua marca nas ruínas de seus sonhos. A revolta camponesa, em meio às suas feridas, viu o ápice do seu sofrimento. Os dias que se seguiram foram marcados pela repressão e pelo medo. A vingança do rei foi implacável. A revolta, embora sufocada, não seria esquecida. Sua coragem ecoaria através dos séculos. A revolta camponesa de 1381 chegou ao fim, mas seu legado permaneceu. Embora a batalha tenha sido perdida, a luta nunca verdadeiramente cessou. E foi em meio à poeira daquele campo de batalha que um novo entendimento começou a surgir. Alguns anos após a revolta, o parlamento inglês foi forçado a rever suas políticas. O Estatuto dos Trabalhadores, promulgado em 1351, foi um dos resultados diretos da revolta. Ele buscava regular os salários e melhorar as condições de vida dos camponeses. Embora a revolta tenha sido brutalmente reprimida, seus frutos não se perderam. O legado da revolta foi uma mudança gradual, mas significativa. Com o tempo, a servidão começou a desaparecer e os direitos dos camponeses foram mais reconhecidos. A semente da mudança foi plantada. A revolta de 1381 não foi apenas um grito de desespero, foi um chamado à ação. E embora Watson Tyler pagou o preço mais alto por sua ousadia, seu legado foi de liberdade e resistência. Hoje, monumentos e histórias lembram aquela revolta. Sua história ecoa através dos séculos, uma lição eterna sobre o poder da resistência, sobre a coragem de enfrentar o sistema e sobre o impacto que um grupo de pessoas pode ter na história. E, embora o final da revolta tenha sido trágico, seu impacto foi profundo. Em cada luta por direitos, em cada voz que se levanta contra a opressão, ecoa o espírito de 1381. A revolta camponesa de 1381 nos lembra de que, mesmo na derrota, pode haver uma vitória duradoura. Enquanto a brisa suave da tarde acaricia as ruínas silenciosas, a memória de um tempo marcado por dor e insurreição persiste.
É aqui, entre os vestígios de um passado turbulento, que a história se revela em sua plenitude. A história de um povo que ousou desafiar a ordem implacável do sistema feudal. A revolta camponesa de 1381, conhecida pelo eco de seu grito como o Dízimo Sangrento, não se limitou a ser um episódio de violência e tragédia, mas transcendeu seu tempo, gravando em letras de sangue lições que reverberam através dos séculos. Naquele dia fatídico, quando o clamor dos camponeses se elevou como uma tempestade contra os cobertores da opressão, não se tratou apenas de uma rebelião contra a cobrança impiedosa de impostos, o dízimo, a corvéia e todas as banalidades que corroíam suas vidas. Foi, acima de tudo, uma afirmação de dignidade, um grito de liberdade que, por mais que o castigo fosse severo, jamais apagou a essência de um povo sedento por justiça. Hoje, ao contemplarmos estes vestígios, é possível perceber como o destino desses homens e mulheres foi transformador. Embora a brutalidade do confronto tenha derrotado o corpo da revolta, a semente semeada naquele campo, a semente da insurreição contra todas as ilusões de poder absoluto, germinou lentamente em épocas posteriores. Cada golpe infligido à ordem feudal, cada lágrima de um camponês, cada grito silenciado pelos governantes, converteu-se em energia que gradualmente desafiaria o império da servidão. Em meio a tais ecos, emerge uma verdade universal. A luta por dignidade e igualdade não se extingue com a derrota momentânea. Assim como o sol se levanta a cada manhã, a esperança renasce dos destroços da opressão. A partir daquele momento de crise, os ecos da revolta de 1381 se estenderam, influenciando mudanças que mais tarde se manifestariam em reformas sociais e econômicas. Foi o início de uma lenta, mas inexorável transição, que prepararia o terreno para o declínio do feudalismo e a emergência de novas formas de organização social. Se hoje celebramos direitos e liberdades individuais, devemos nossa gratidão à coragem daqueles que, mesmo diante de um poder avassalador, ousaram sonhar com um amanhã diferente. A grandiosa história de 1381 não está encerrada nos anais dos livros de história, mas vive como um lembrete perene de que a rebeldia pode, sim, transformar a estrutura das sociedades. A rebelião dos camponeses, ainda que aplastada neste confronto, plantou as bases de uma revolução lenta e contínua, a revolução dos anseios humanos por justiça e autonomia. Olhemos, então, para o legado deste levante. Ele nos ensina que a opressão, mesmo que imaculada em seu poder momentâneo, jamais pode extinguir o anseio pela liberdade. Cada vez que um povo se levanta contra a injustiça, cada vez que os grilhões da exploração são desafiados, o espírito humano se renova e se fortalece. Mesmo quando os líderes caem, a chama da esperança persiste, alimentada pelas histórias que continuam a ser contadas por aqueles que se recusam a esquecer. Os monumentos que se erguem, as palavras que atravessam, os tempos e os sorrisos daqueles que conquistaram direitos hoje, são todas heranças diretas dessa chama acesa há tanto tempo. A revolta camponesa de 1381 não foi apenas uma confrontação com os tiranos de sua época. Ela foi e permanece como um símbolo concreto da eterna luta do ser humano contra as amarras da servidão. Ela nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a oportunidade de mudança existe e que o desejo de justiça é força irrefreável. À medida que o tempo avança, o peso dessa história se torna ainda mais relevante. Em cada época, em cada cultura, os opressores podem mudar de rosto, mas os clamores por dignidade permanecem os mesmos. Do mesmo modo, os sacrifícios dos camponeses daquele século sombrio transcenderam as barreiras do tempo, tornando-se um paradigma para todas as lutas emancipadoras.
O que foi vivido em 1381, deixando marcas de dor e revolta, transformou-se, com o passar dos anos, em uma lição de resistência e em um farol para futuros movimentos sociais. Na contemporaneidade, onde as injustiças podem assumir novas formas e os desafios se revestem de novas cores, a lição do dízimo sangrento permanece como um lembrete poderoso. Jamais se deve aceitar o estado natural das coisas sem questionar, sem lutar. As vozes que ecoaram nos campos de 1381 reverberam nos corredores do tempo, inspirando aqueles que hoje enfrentam suas próprias batalhas contra injustiças sistêmicas. Essa herança, tão rica e complexa, é o legado imortal da coragem dos que desafiaram o impossível. Refletir sobre o legado da revolta camponesa é, portanto, um exercício de compreensão de nós mesmos. Somos os herdeiros de uma história construída a partir da resistência, onde cada ato de coragem, por menor que pareça, contribui para a edificação de um mundo mais justo. Assim como o jovem Wat Tyler, que com sua simplicidade e bravura acendeu uma chama que jamais seria extinta, cada geração possui a capacidade de se erguer contra o que a oprime. Não se trata, porém, de romantizar a revolta. É fundamental reconhecer que o caminho para a transformação é sempre árduo e repleto de sacrifícios. O derramamento de sangue, a triste realidade das perdas e a dor que permanece fazem parte dessa jornada. São essas mesmas cicatrizes que marcam a passagem do tempo e atestam a força de um povo que se recusa a aceitar a subjugação como destino imutável. Em meio às ruínas do antigo regime, brotaram as sementes do novo pensamento. Cada parcela de dor carregada pelo povo serviu como combustível para a emergência de ideias inovadoras, que mais tarde iriam moldar e, por vezes, revolucionar as estruturas do poder. Cada cobrança abusiva, cada injustiça sofrida foi registrada não apenas em documentos frios, mas também no coração daqueles que se recusaram a se curvar irreversivelmente ao destino. É naquilo que hoje chamamos de democracia, naquilo que reconhecemos como Estado de Direito, que encontramos os ecos da revolta dos camponeses. As instituições modernas, com todas as suas imperfeições, tiveram sua gênese na vontade de romper com um passado opressor. A pesada herança do feudalismo, com suas obrigações desumanas, pavimentou, em meio a muita resistência e sofrimento, o caminho para um sistema no qual o cidadão possui voz, direitos e, sobretudo, a dignidade inalienável de ser quem é. Contemplar essa transformação é reconhecer que a batalha pela liberdade não acontece de maneira instantânea. Assim, como a aurora segue a noite mais escura, cada passo rumo à justiça exige persistência, união e, muitas vezes, o pesado preço do sacrifício. O legado da revolta camponesa nos convida a entender que a vitória, mesmo quando tardia, é fruto de incontáveis atos de coragem. Atos que, embora possam parecer isolados, se conectam em uma teia singular de resistência e esperança. Enquanto os séculos se sucederam, a dor dos que lutaram em 1381 foi transformada em ensinamentos que atravessam gerações. O sangue derramado na poeira dos campos não foi em vão. Ele gravou em cada fibra da cultura popular a mensagem de que nenhum tirano pode subjugar o espírito humano para sempre. Cada protesto, cada clamor por justiça, cada movimento em nome dos oprimidos carrega consigo a memória de um povo que ousou dizer basta. Ao refletir sobre o impacto duradouro da revolta, percebemos que é na memória coletiva que repousa o verdadeiro poder de transformação. Livros, monumentos, filmes e, sobretudo, a oralidade das tradições mantém viva a chama da rebelião. Cada vez que as histórias de Wat Tyler e dos camponeses são contadas, reforça-se a mensagem de que
A verdadeira vitória reside na continuidade da luta pela dignidade humana. Essa memória, passada de geração em geração, permite aos novos herdeiros da esperança construir um futuro mais justo e igualitário. Hoje, mais do que nunca, reconhecemos a importância de honrar aqueles que, com coragem e convicção, resistiram às amarras de um sistema opressor. A revolta camponesa de 1381 não é apenas um capítulo encerrado na história. Ela é um testemunho vivo do poder transformador do espírito humano. Em cada canto onde a injustiça persiste, a esperança de mudança ainda encontra solo fértil para florescer. E essa esperança é, em sua essência, o legado daqueles que ousaram sonhar com um mundo diferente. Com os olhos voltados para o futuro, somos convidados a refletir sobre o papel que cada um de nós desempenha na contínua construção de uma sociedade mais equânime. A história nos ensina que a mudança não ocorre por acaso, mas sim através da determinação coletiva de questionar o status quo e transformar o sofrimento em aprendizado. A jornada que começou nas estradas empoeiradas de 1381 encontrou eco nas grandes transformações que moldaram a história de nossas nações. Cada ação, por menor que pareça, contribui para a perpetuação de um legado que transcende gerações. Em última análise, o legado do dízimo sangrento vai muito além da simples recordação de uma revolta malfadada. Ele encarna a eterna aspiração humana por liberdade, a recusa obstinada de aceitar a opressão como destino inevitável. Que essa lembrança, gravada em pedras e corações, continue a iluminar o caminho de todos nós. Pois, enquanto houver esperança e resistência, o espírito dos camponeses de 1381 viverá em cada ato de coragem contra a tirania. Assim, despedimo-nos desta narrativa não com um sentimento de encerramento, mas com a certeza de que a história é uma jornada contínua. Cada capítulo, cada revés e cada pequena vitória são parte de um grande mosaico que compõe a experiência humana. Que os ensinamentos de 1381 inspirem não apenas a recordação de um passado tumultuado, mas também a ação no presente, para que possamos, juntos, construir um amanhã onde a justiça seja a pedra angular da convivência. Enquanto as sombras da opressão se dissipam diante da luz do conhecimento e da solidariedade, que possamos recordar com reverência os desafios e conquistas daqueles que vieram antes de nós. Que a lição dos camponeses revoltosos sirva de farol para iluminar os caminhos tortuosos do nosso tempo, lembrando-nos de que, mesmo quando o poder parece incontestável, a força de um povo unido pode transformar o curso da história. Portanto, que este relato seja um convite à reflexão profunda, um chamado para nunca nos acomodarmos diante das injustiças que, por vezes, se escondem na penumbra do cotidiano. Assim como a tempestade que varreu 1381 deu lugar a um novo ciclo de esperanças e revoluções, cada ato de resistência, cada voz que se ergue contra o abuso, tem o potencial de reacender a chama da liberdade. Esta é a herança, o legado, do dízimo sangrento. Uma lembrança vívida de que o poder da alma humana reside na capacidade de sonhar, de se libertar e de reimaginar o mundo. Que a coragem dos que lutaram em 1381 continue a inspirar gerações, lembrando-nos sempre de que a verdadeira mudança nasce do questionamento, da resistência e, acima de tudo, da fé inabalável na possibilidade de um futuro melhor. Com os olhos voltados para o futuro, que possamos refletir sobre o papel que cada um desempenha na contínua jornada humana. Que as lições de um passado repleto de desafios fortaleçam o espírito daqueles que buscam justiça, incentivando-os a nunca se curvarem, mesmo diante das forças mais implacáveis. Pois o legado dos camponeses de 1381 permanece vivo em cada ato de coragem, em cada luta pela dignidade e em cada sonho de um mundo onde a liberdade seja realidade para todos.
que esta história, esculpida nas pedras do tempo e acesa pelo fervor dos que se rebelaram, inspire-nos a sermos guardiões da justiça, faróis da esperança e, sobretudo, testemunhas de que a transformação é possível quando o coração humano se recusa a aceitar o silêncio da opressão.